E se a maior revelação da história do cristianismo estivesse escondida numa pequena vila, no sul da França? Rennes-le-Château tem pouco mais de 100 habitantes, mas guarda um mistério que envolve tesouros ocultos, sociedades secretas, documentos proibidos e uma teoria explosiva. Jesus Cristo teria deixado descendentes. Hoje, você vai conhecer o enigma, que a igreja prefere não comentar. Rennes-le-Château é uma vila comum, à primeira vista, mas no fim do século XIX, algo mudou tudo. Um simples padre de aldeia Berenguer-Saunière passou de pobre a extremamente rico, da noite para o dia. Ele reformou a igreja, construiu mansões, torres, jardins, sem nunca explicar de onde veio o dinheiro. O que ele encontrou? Durante uma reforma na igreja de Santa Maria Madalena, Saunière teria descoberto pergaminhos escondidos em pilares de pedra. Esses documentos continham genealogias antigas, textos em latim codificado e referências a reis esquecidos. Pouco tempo depois, Saunière viajou a Paris. Quando voltou, estava silencioso, protegido e, acima de tudo, financeiramente poderoso. A história dele nunca mais seria a mesma, e a da pequena vila também não. E aqui surge a teoria mais controversa de todas. Alguns pesquisadores afirmam que Maria Madalena não era apenas uma seguidora, ela teria sido a companheira de Jesus, e após a crucificação, teria fugido para o sul da França, que na época era parte do Império Romano. Lá, seus descendentes teriam dado origem a uma linhagem sagrada, que mais tarde se conectou à dinastia Merovingia, os primeiros reis da França. Uma linhagem que, sei comprovada, ameaçaria o poder e a própria fundação da Igreja Católica. A história que conhecemos seria apenas uma parte da verdade, mas as pistas não param nos documentos. A própria igreja de Rennes-le-Château é perturbadora. Logo na entrada, uma estátua de um demônio sustenta a pia de água benta. Acima dele, uma inscrição em latim que diz: "Com este sinal, tu vencerás." Inscrições com frases ambíguas, símbolos invertidos, datas estranhas e mensagens cifradas estão por toda parte. Nada ali parece aleatório ou meramente decorativo. Alguns acreditam que a igreja é, na verdade, um grande quebra-cabeça simbólico. Um mapa deixado por Saunière para quem souber decifrar. Cada estátua, cada pintura, cada detalhe poderia ser uma peça de um enigma maior. O mistério se aprofunda com o surgimento do Priorado de Sião, uma suposta sociedade secreta que, segundo documentos controversos que apareceram na Biblioteca Nacional de Paris, teria como missão proteger a linhagem de Cristo e esconder as provas históricas de sua existência. Essa ordem teria membros influentes ao longo dos séculos. Nomes como Leonardo da Vinci e Isaac Newton já foram associados a ela. Mas seria verdade, ou uma desinformação cuidadosamente plantada para distrair do verdadeiro segredo? A linha entre fato e ficção aqui fica extremamente tênue. O padre Saunière morreu em 1917, sem revelar a fonte de sua riqueza ou o conteúdo dos pergaminhos. A história conta que, em seu leito de morte, o padre que foi chamado para ouvir sua confissão se recusou a absolvê-lo, saindo do quarto pálido e chocado. Após sua morte, documentos importantes desapareceram misteriosamente. Pesquisas sobre o tema foram desacreditadas, e alguns investigadores relataram sofrer pressão para abandonar o caso. Coincidência? Ou um esforço organizado de controle de danos para manter um segredo enterrado? Críticos dizem que toda essa história é uma invenção moderna, uma fraude criada nos anos 50 para atrair turistas. Outros afirmam que parte da história foi sim deliberadamente mistificada, mas para esconder algo real no meio da confusão. É uma tática clássica: misturar mentiras com verdades para que ninguém consiga separar uma da outra. Talvez a verdade não seja exatamente como dizem as teorias mais fantásticas, mas também não seja completamente falsa. Talvez a fortuna do padre viesse de um tesouro real, não necessariamente ligado a Jesus, mas ainda assim, histórico e valioso. Rennes-le-Château continua lá, silenciosa e enigmática. A igreja continua de pé, e os símbolos ainda observam, esperando para serem decifrados. Talvez nunca saibamos toda a verdade, ou talvez ela esteja bem diante dos nossos olhos, escondida em códigos que poucos sabem ler. Jesus deixou uma linhagem? Ou o verdadeiro segredo de Rennes-le-Château é algo completamente diferente e ainda mais surpreendente? Se você gosta de mistérios históricos, segredos religiosos e enigmas proibidos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. E comente aqui embaixo: você acha que essa história é um mito genial ou uma verdade enterrada? Até a próxima!